Hoje, como vocês já sabem, o nosso convidado é o nosso bispo, Dom Aldemiro Sena dos Santos. Dom Aldemiro nasceu, Heraldo, no dia 26 de 6 de 1964, em Ibirataia, na Bahia. Disse certo? A sua ordenação presbiteral aconteceu no dia 20 de dezembro de 1992, em Ilhéus. A sua nomeação episcopal aconteceu no dia 4 de 10 de 2017. A sua ordenação episcopal foi no dia 17 de dezembro de 2017, também em Ilhéus. E a sua posse canônica em Guarabira aconteceu no dia de Nossa Senhora da Luz, no dia 2 de 2 de 2018. Dom Aldemiro também é o bispo referencial para a missão no Regional Nordeste 2 da CNBB, que daqui a pouco a gente vai saber o que é isso. A gente tem um nome tão bonito, né? Mas às vezes quem está em casa não sabe o que significa, não sabe nem o que é Regional Nordeste 2. Mas Dom Aldemiro vai trazer essas informações para a gente. Dom Aldemiro, bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui no programa. Sua presença nos traz credibilidade e a gente tem certeza que quem está em casa está com o rádio ligado e quer escutar o seu pastor. Bem-vindo, o programa é nosso, é seu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Integração FM, o pessoal aqui do Estúdio Luz em Guarabira. Graça e paz para todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham neste programa Integrar, o programa que une todas as pastorais, movimentos, com todos os nossos irmãos e irmãs diocesanos. Graça e paz para todos. Dom Aldemiro, esse ano, a campanha missionária 2023 tem nesse tema, IDE, da igreja local aos confins do mundo. O que isso quer dizer? Como é que a gente pode trazer na realidade da vida da nossa diocese esse tema que foi tão enfatizado, e também o Papa Francisco, quando pede essa igreja em saída, ele está trazendo também, dando referência, dando afirmação que esse tema é importante. Como a gente lida com esse tema e por que foi escolhido esse tema? Muito bem, então nós tivemos uma reunião que a gente chama de Assembleia dos Bispos referenciais da ação missionária e cooperação intereclesial que aconteceu em Brasília. E naquela assembleia nós refletimos sobre o tema que deveria ajudar a igreja no Brasil a pensar, a refletir sobre a missionaridade. E também em vista do Congresso Missionário Nacional, que vai acontecer no período de 10 a 15 de novembro em Manaus. Então, foi preciso escolher este tema, foi uma vasta discussão, porque também o tema do Congresso Internacional, que vai acontecer em Porto Rico em 2024, traz este tema da missionaridade da igreja local aos confins do mundo. E a partir desta temática, nós elaboramos o tema para ser trabalhado durante todo este ano de 2023. Então, o ID nada mais é senão um convite para a saída, né? Aquilo que o Papa Francisco tem falado para todos nós através do Evangelho Gaudium, né? A sua encíclica primeira, e a partir daí nós tomamos como ponto de partida, não é, esta saída para os confins do mundo. E esta saída significa, portanto, sair do nosso comodismo, do nosso bem-estar, para irmos ao encontro do outro. E quando se fala em confins do mundo, estamos nos referindo não somente na missão adigentes, né, para fora, né, do país, mas também e sobretudo, né, nos confins que nós queremos traduzir da nossa casa, da nossa família, nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Então, é um convite para que todos nós possamos nos colocar sempre a caminho para anunciar e propagar a boa nova do reino, nada mais é senão a difusão do Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Aldemiro, às vezes é muito fácil, né, aquela comunidade, aquela paróquia, aquele pastor está dentro dos muros da igreja, ou da casa paroquial, ou da comunidade. Como é o senhor viver essa igreja de saída? Não é fácil, porém,
O que a gente pode fazer para quem está em casa, quem está ouvindo, quem é também missionário, todos os batizados são convidados a ser um missionário, como fazer para a gente deixar o comodismo e sair? Não é fácil, mas o que a gente pode fazer? Quais são esses passos para a gente sair? Muito bem. Então, eu queria partir do texto que está norteando, não é, a caminhada da igreja no Brasil na ação missionária e a cooperação intereclesial, que é o lema deste ano que estamos trabalhando em sintonia com o ano vocacional que nós estamos celebrando aqui no Brasil, que traz o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Então, a partir deste ardor missionário que todos nós devemos ter, precisamos cada vez mais, como os discípulos de Emaús, nos colocar a serviço do Evangelho. Né? Sei que não é muito fácil a gente estar em saída,
naquela assembleia, aí fui eleito lá junto com os bispos do Regional Nordeste 2 para estar à frente da cooperação missionária do Regional Nordeste 2. E comigo temos os representantes, né, das dioceses que estão nas comissões das suas referidas dioceses, da referencial da cooperação missionária. Então, todos os coordenadores das 21 dioceses, mais os coordenadores da infância, juventude missionária e outras obras missionárias, compõem o COMIRE, que é o Conselho Missionário Regional. O COMIRE tem esta finalidade de animação missionária em todo o regional. E além desses coordenadores diocesanos, né, referenciais da missão, nós temos a comissão executiva, que é composta pelo padre Edivaldo, que é da Arquidiocese de Natal. Temos o secretário, que é um jovem da Arquidiocese da Paraíba, Ricardo Cavalcante, e o bispo, né? Então nós formamos esta equipe executiva e este ano ainda, em novembro, nós teremos uma reunião, né, com os coordenadores das dioceses, como também a comissão executiva, e vamos eleger a nova coordenação referencial da ação missionária e cooperação intereclesial do Regional Nordeste 2. Sei que as distâncias são longas, não é? De Alagoas até Rio Grande do Norte, não é? Então são 4 províncias, 4 estados, mas cada coordenador de suas respectivas dioceses nos ajuda na dinamização e animação missionária no nosso Regional Nordeste 2. E este ano, aqui em Guarabira, nós tivemos o Congresso Missionário Regional, assim como todos os regionais do Brasil fizeram os seus congressos animando para o Congresso Missionário Nacional, que vai acontecer em Manaus dos dias 10 a 15 de novembro, né? Eu estava inscrito, né, para a participação deste congresso em Manaus, mas devido à inauguração do Paulo VI, que é no dia seguinte, né, não teria condições de chegar para o dia 17, então eu não vou poder estar neste congresso por conta disso. Já havia até comprado a passagem para participação deste congresso em Manaus, mas está indo nos representar o padre Edivaldo e também o nosso secretário do regional, o Ricardo Cavalcante, da Arquidiocese da Paraíba. Então é assim que a gente vai dinamizando a animação missionária no nosso Regional Nordeste 2. Quem está nos escutando também é o nosso vigário-geral, o padre André, juntamente com o padre Arimaté, que estão em Recife, ligados no programa Integrar. Vou fazer a pergunta a Dom Aldemiro, ele vai responder depois da música, para ficar a expectativa. Dom Aldemiro, no pilar da ação missionária, sempre é destacada a expressão que a igreja está em estado permanente de missão. Mas aonde Jesus nos envia? O pilar da ação missionária, um dos pilares, se destaca a expressão da igreja em estado permanente de missão. Mas onde Jesus nos envia, Dom Aldemiro? Muito bem, a palavra de Jesus é bem clara, né? Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então precisamos anunciar o evangelho a todas as pessoas. Há uma urgência da evangelização. E esta urgência requer da nossa parte a abertura do coração. Assim como os próprios discípulos de Emaús se abriram ao reconhecer a pessoa de Jesus, né? O ressuscitado. E eles não ficaram somente para si, eles voltaram para anunciar a boa nova, a boa notícia. Nós falamos, e o Papa Francisco tem insistido, de ser essa igreja em saída, de anunciar o evangelho nas periferias existenciais. Quando a gente fala, você faz a pergunta, né? Onde deve ser anunciado o evangelho? E eu retomo a palavra do Papa Francisco, né? Precisamos anunciar o evangelho nas periferias existenciais
da nossa vida. Onde é esta periferia existencial? É lá na minha rua, no meu bairro, o vizinho que está próximo de mim, nos lugares onde eu habito, onde eu moro, ali devemos levar e comunicar a boa nova. Porque muitas vezes nós ficamos com uma fé intimista, né? Somente para nós, e não nos abrimos a outras realidades, e outras realidades nada mais é senão, não é, o anúncio do evangelho, a proclamação da salvação às pessoas que estão próximas ou distantes. Precisamos levar a boa nova a todos. Então, nós, enquanto cristãos católicos, precisamos assumir a missionariedade da igreja e assumir a missionariedade da igreja onde eu estiver. Eu gosto muito daquele termo evangelizar os ambientes. Então, eu estou na minha comunidade paroquial, mas ao mesmo tempo que eu estou dentro da igreja, eu sou enviado para fora da igreja. E é lá fora que eu devo testemunhar o evangelho, não somente com a palavra, mas também com a nossa vida. Vejam bem, como é que eu vou anunciar o evangelho se eu não cultivo os valores do reino? E os valores devem estar intrínsecos em nossa vida como cristãos. Então, lá na sociedade, né, seja no meu trabalho, na escola, nas festas, em todos os lugares, eu preciso ser, antes de mais nada, testemunho do Cristo ressuscitado, e que o meu testemunho me leva, mesmo que eu esteja de boca fechada, sem falar uma palavra, mas a minha vida deve transparecer para o outro o anúncio do Evangelho. Né? No documento Redemptor Missio, né, do Papa João Paulo II, ele fala exatamente disso, de ser o Evangelho ambulante, né, de ser o Evangelho vivo para as pessoas. E a gente é evangelho vivo com testemunho. Como é que eu, como cristão católico, comprometido com minha fé, escuto a palavra, participo da Eucaristia e eu defendo aquilo que é contravalor evangélico? Então a gente anuncia o evangelho não somente dizendo Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo ressuscitou, né? Ou outras palavras que levam a pessoa a meditar sobre a pessoa de Jesus, mas é a minha vida, o meu testemunho que falam muito mais. Vejam bem que eu costumo dizer que as palavras se esvaem, mas o testemunho é que arrasta multidões. E é neste sentido que nós queremos falar do anúncio do evangelho, que não é somente a palavra quem fala, mas também a minha vida, o meu testemunho. Dom Demiro, missão e vocação andam juntas. Sim. E a nossa diocese é um celeiro vocacional. Fale um pouco do projeto das igrejas irmãs, que a diocese de Guarabira tem com a diocese de Grajaú. Muito bem. Então, em 2017, no dia 12 de outubro de 2017, precisamente, foram enviados 3 padres para a diocese de Grajaú, não é? E a gente precisa fazer distinção. Eles não foram fazer missão, eles foram em missão. Porque o missionário não faz, ele está em missão. E por isso, esses 3 últimos anos, o Papa Francisco tem falado sobre o ser missionário, não é? A questão ontológica, né, da missão. E por isso o Papa Francisco, ele diz: Jesus é missão, a igreja é missão, a vida é missão, que foram os temas desses 3 últimos anos, né, da mensagem para o Dia Mundial das Missões. E nesse sentido, o projeto Igrejas Irmãs tem dado certo exatamente pelo ardor missionário, né, dos nossos padres que se colocaram a serviço para estar em missão na diocese de Grajaú. E lá em Grajaú nós temos uma caminhada ao longo desses 6 anos, né, desde 2017 até hoje, né, com envio de padres para atender as realidades de Grajaú. Na diocese de Grajaú, nós estivemos lá com um grupo visitando os nossos padres, né? Fomos 10 padres, né, visitar os padres que estão lá, juntamente com o bispo de Grajaú, Dom Rubival. E isso foi no mês de maio, né, quando estivemos lá
para visitar os nossos padres e conhecer a realidade de Grajaú. Então, aqui na nossa diocese, nós temos paróquias muito próximas, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 6, a mais distante tem 80 quilômetros, e lá em Grajaú, da sede da diocese para uma paróquia, são 200 quilômetros, não é? E de uma paróquia para outra também uma distância muito longa. E aí a gente começa a perceber também a ausência de padres. Existem paróquias vacantes, né, sem a presença do padre, a paróquia vizinha que dá assistência, e o bispo fica rodando a diocese toda para atender aquelas paróquias que ainda não têm padres. Então, padres mesmo lá na diocese de Grajaú, com a extensão imensa que é aquela região amazônica, então nós temos apenas 19 padres lá em Grajaú. E os nossos padres têm somado, né, para que, de fato, né, a evangelização aconteça ali, naquelas terras que a gente pode dizer também que é a terra dos povos nativos, os índios que lá habitam. E nós vamos visitar uma aldeia indígena, né? E foi interessante a gente ver assim a receptividade que eles fizeram a nós que fomos visitar aquela aldeia. E lá nós vimos assim o cultivo da própria cultura indígena, mas também a semente do evangelho plantada ali naquela aldeia, né? E as pessoas, e eles falavam na língua deles e depois explicavam o que eles estavam falando, e a dança que eles fizeram dentro da igreja, uma capela dentro da aldeia, né? A capela é inclusive dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então a gente vê assim uma importância muito grande da igreja nesses lugares. E de lá, de 2017 até 2023, né, nós tivemos alguns padres que foram para lá, e o padre Magaive, que foi um dos primeiros, né, ele fez o concurso para a capelania militar, e ele foi para a capelania militar no início desse ano. E depois tivemos outro padre que deixou o ministério, né, o padre Robério, e por fim nós tivemos agora o padre Alípio, né, que também estava aqui na cidade de Guarabira, na paróquia da Imaculada, e ele já foi inserido numa comunidade paroquial, né? Não gosto de usar muito a palavra posse, né, para não dar o sentido de possessividade, né, de tomar posse de algo que não é seu, né? Então a paróquia pertence à igreja, pertence a Cristo, né? Então eu digo muito a expressão inserido, né? O padre foi inserido numa comunidade paroquial em Grajaú, numa paróquia chamada a paróquia, numa cidade chamada Joselândia, e lá ele está assumindo o seu ministério como pároco, né? Então um agradecimento, né, aos padres que lá estão. Hoje nós temos 4 padres, né? Temos o padre Jandeilson, que foi um dos primeiros, padre Lei também, um dos primeiros. Temos também o padre Rinaldo, que foi ordenado por mim, e no mesmo ano ele se colocou a serviço para ajudar na diocese de Grajaú. Hoje ele é o ecônomo da diocese, pároco da catedral de Grajaú, né? O padre Rinaldo. E padre Alípio, que está lá agora compondo essa equipe de 4 padres que estão atendendo o projeto Igrejas Irmãs. Nós só temos a agradecer, né, a todos os padres que lá estão, como também os nossos seminaristas que têm ido fazer visitas pastorais em Grajaú, conhecer a realidade de Grajaú. Então, todo ano, no mês de janeiro, a gente manda alguns seminaristas para conhecer a realidade da diocese de Grajaú, né? Alguns padres que foram, que hoje são padres, né, foram enquanto seminaristas fazer experiência e tomaram assim uma paixão pela diocese de Grajaú, e volta e meia estão lá visitando, né, a diocese. Agora mesmo está indo o padre Felipe, não é? Está indo visitar Grajaú, ele passou por lá como seminarista, e padre Ítalo também, que é da área pastoral da Sagrada Família, volta e meia está indo lá também fazer a visita a Grajaú. Inclusive, recentemente, ele esteve lá em Grajaú visitando os irmãos e irmãs. Então, isso é bom, a gente ir em missão para os lugares e
e volta e meia a gente vai lá fazer a visita às comunidades onde nós visitamos. E é essa experiência que estamos fazendo e está dando certo, né? 6 anos de projeto Igrejas Irmãs, e a gente quer aqui agradecer, né, ao Monsenhor Nicodemos, que foi o primeiro mentor aqui na diocese, que foi num período em que a diocese estava vacante, e ele, né, juntamente com o Conselho Presbiteral e o Colégio de Consultores aqui da diocese, possibilitaram, né, o início desse projeto Igreja Irmãs, né, de diocese de Guarabira e diocese de Grajaú. E o Anderson tem falado aqui de ser um celeiro vocacional, e de fato a nossa diocese é um celeiro vocacional, graças a Deus. Hoje nós temos quase 25 seminaristas, né, que estão nos seminários, né, da nossa diocese, aqui no propedêutico, como também em João Pessoa, Filosofia e Teologia. Nós só temos a agradecer a Deus e continuemos a rezar, né, pelas vocações. Afinal, este ano, o ano vocacional, terceiro ano vocacional, nós já tivemos 2 encontros vocacionais aqui na nossa diocese, né, com os rapazes que querem fazer experiência, entrar no seminário diocesano, e esses 2 encontros têm ajudado assim a fazerem um discernimento, né, para no próximo ano entrarem no seminário propedêutico aqui em Guarabira, no seminário São José. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. O tema e o lema deste ano vocacional. Nós estamos quase chegando ao encerramento do nosso programa e a gente não pode deixar de falar, Dom Aldemiro, sobre... Pode passar um pouquinho, né, Heraldo? A gente não pode deixar de falar. Hoje, quarta-feira, acho que há 4 quartas-feiras que estava havendo transferências e nomeações na nossa diocese. Nós sabemos, Dom Aldemiro, que a missão do padre é uma missão árdua, né? Ele está sempre exposto à incompreensão, à marginalização e, sobretudo hoje, ao cansaço, à desconfiança. A vida do padre não é fácil, né? E qual a mensagem que o senhor deixa para as paróquias, áreas pastorais e a todo o povo de Deus que está se despedindo do seu padre e acolhendo os novos padres? A missão é essa, é a gente saber acolher e se despedir, mas como a comunidade pode reagir a essas transferências e nomeações que hoje, pelo que eu vi, eu acho que não vai ter. Não estou vendo ele com nenhum papel na mão, mas assim, o povo de Deus passa, né, por esse período de despedida e de acolhida, e é bom a gente saber acolher e se despedir dos nossos padres. Com certeza, nós sabemos que é um momento difícil, porque a gente está acostumado com o padre, vai ter que fazer novamente experiência com um novo padre, e a gente sabe que isso é muito complicado, mas eu tenho dito, né, que nessas celebrações, né, de posses dos padres, né, da nossa diocese, nesses últimos dias, eu tenho falado que a transferência de padre é uma questão de fé, né? Tenho falado isso por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, eu quero ou não quero o padre, né? E a gente começa a aceitar ou rejeitar. E nesse sentido, nós precisamos entender que o padre é um dom de Deus. E eu tenho explicado que o padre age em persona Christi, age na pessoa do Cristo. E por isso é uma questão de fé. A gente acredita ou não acredita, né? A gente acredita na Eucaristia, a gente acredita na palavra, a gente acredita na missão da igreja, a gente acredita no magistério da igreja, na tradição da igreja, mas quando a gente vai falar de transferência, parece que a gente diminui a fé, né? Então a gente tem falado que a transferência é uma questão de fé, né? Porque a gente está ali como igreja e precisamos estar amadurecidos, né? Eu falo da maturidade da fé. Quem é maduro na fé aceita perfeitamente a transferência, porque a gente sabe que isto é normativo na igreja, né? A mesma coisa quando nós, os bispos, somos transferidos pelo Papa Francisco, é uma questão de fé. A gente acredita, né, que o nosso trabalho ali foi profícuo e agora a gente precisa avançar um pouco mais em outros lugares que também precisam de nós. De igual forma, o presbítero, quando ele é transferido, né, para fazer bem a ele mesmo, como também à própria comunidade, porque um padre não pode criar raízes
tanto quanto o bispo. Não podemos criar raízes, porque a missão da igreja é muito maior do que as transferências de padres. A transferência nada mais é senão um crescimento e enriquecimento de ambas as partes. E neste sentido, nós queremos assim dizer que o padre que é transferido precisa ser bem acolhido na sua comunidade nova, né? Porque triste é quando um padre chega numa comunidade já com preconceitos, né? Com falatórios negativos a respeito do padre. Então isso é muito prejudicial. Então é preciso que os fiéis também entendam que o padre está indo em missão e que a sua missão é dom de Deus, que o padre é um dom de Deus na comunidade. Por isso eu digo que é uma questão de fé. Ou a gente acredita ou não acredita. E por isso a gente pede, né, a todas as paróquias, né, todos os fiéis, que acolham o padre, né, como se fosse o primeiro que estivesse chegando naquela localidade, naquela paróquia. E acolha com todo o dinamismo, né, com festa, poderíamos até dizer assim, porque está chegando alguém que age na pessoa do Cristo. É como se fosse a entrada de Cristo em Jerusalém, né? E precisamos acolher com muita alegria, né? E a gente sabe que essas coisas acontecem de forma muito natural e a gente precisa também entender a chegada de um novo padre e a saída do outro de forma também muito natural. Sei que é difícil porque a gente cria laços, mas o padre não está saindo da paróquia como inimigo de ninguém. O padre está saindo como um amigo de Deus, né? A palavra teófilo, né? Amigo de Deus, ó Teófilo, né? Aquilo que São Paulo, né, fala, né, escreve para as comunidades, sobretudo os filipenses, né? O líder daquela comunidade. Então é preciso que a gente acolha com alegria, né, aquele que está chegando e aquele que está saindo, fica a nossa gratidão, né, por tudo aquilo que o padre fez e também aquilo que não pôde fazer, né? Porque na verdade está chegando outro para dar continuidade à missão e não para começar, né? É dar continuidade. Paróquia não é um cargo político, né? Que a gente interrompe, né? O ciclo, né? Agora aqui eu fiz até aqui, vamos interromper e começar um novo processo. A paróquia não é uma função política. O padre é um religioso que deve dar continuidade à missão do outro padre que saiu. É isto que nós queremos e nós pedimos sempre aos padres isso, né? Que a gente possa realmente fazer com que as transferências sejam mais tranquilas, né? Mais tranquilas para que, de fato, o reino de Deus possa ir acontecendo. Mas também eu queria abrir um parênteses para dizer que existem aquelas comunidades que até criticam o bispo, porque o bispo foi intransigente, porque o bispo mudou, porque o bispo fez isso, o bispo fez aquilo. Mas o bispo faz porque isso é a missão dele. O bispo tem a obrigação como diz o profeta Jeremias, né? Eu darei pastores segundo o coração de Deus, né? Eu vos darei pastores. Pastores Dabo Vobis, né? Que foi uma das encíclicas, inclusive, do Papa São João Paulo II. Então, nesse sentido, nós sabemos perfeitamente que a função do bispo é ver o todo e não partes do todo, né? E o bispo quer ver o todo para realmente colocar os padres naquela paróquia que possa realmente fazer acontecer o reino de Deus. E aqui na Cúria não é somente o bispo que faz a transferência, né? A gente tem alguns encontros com os padres envolvidos aqui na administração da diocese e a gente olha o perfil do padre, né? E eu tenho dito sempre isso para o Padre André, não vamos colocar por colocar, vamos colocar a partir do perfil do padre naquela comunidade, naquela paróquia. E é isto que nós estamos fazendo. E esperamos, né, dos fiéis a compreensão, não joguem pedras em mim, porque eu sou humano tanto quanto vocês, e a gente também tem sentimentos, né? E a gente está dizendo isso aqui com o coração aberto para dizer a todos vocês que o bispo não quer o mal para nenhuma paróquia, senão ele não estaria aqui. O bispo quer o bem de todos, dos presbíteros,
como também dos fiéis leigos e leigas da nossa diocese. Então é gratidão aos que estão de partida e bendito que vem em nome do Senhor aos que estão chegando. Exatamente assim. Pessoal, nós perguntamos hoje no Você Sabia quantos santuários existem na nossa diocese. Você sabe, Heraldo, quantos santuários são? Gente, a resposta certa, você que está em casa, são 4 santuários. Nós temos o santuário do Padre Mestre Ibiapina. Nós temos o santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Araruna. Nós temos aqui em Guarabira o santuário de Frei Damião. E no Cruzeiro de Roma, o santuário da Sagrada Família. 4 santuários. E a gente não pode encerrar o programa, do Aldemiro, sem ouvir alguma coisa do senhor sobre o processo do Padre Ibiapina. Temos alguma novidade? Como anda? O santuário tem obra lá? Está acontecendo alguma coisa? Como anda Padre Ibiapina? São 12 horas e 9 minutos. A gente está já estourado o tempo, mas vamos encerrar com o Padre Ibiapina e depois o senhor entra com a bênção. E a agenda do bispo ainda, gente. Muito bem. Então nós temos o processo que está sendo encaminhado, né? E a gente tem um postulador, né, em Roma, o senhor Paulo Vilota, que tem acompanhado todo o processo de beatificação do servo de Deus, Padre Ibiapina. Como eu já disse para vocês, o processo do Padre Ibiapina, ou o início do processo, acontecia há 40 anos, ainda com Dom Marcelo, né? E Dom Marcelo, que começou a incentivar, né, a causa do Padre Ibiapina. Depois Dom Muniz deu também um suporte muito grande na organização lá do santuário do Padre Ibiapina. Depois veio Dom Lucena, que trouxe o Paulo Vilota para fazer a coisa mais correta, vamos falar assim, né, tecnicamente falando, e fez toda a exumação do corpo, né, colocou, fez a capelinha onde está os restos mortais do Padre Ibiapina, e foi lacrado, né, toda aquela urna, e em seguida, né, o processo que começou a tramitar em Roma de forma mais oficial. Depois, no período da vacância, houve uma parada no processo, e quando eu estive em Roma, em 2018, para o encontro dos bispos novos, né, e eu fiz questão de entrar em contato com Paulo Vilota, que até então não conhecia pessoalmente, e falei com ele do meu interesse em continuar o processo de beatificação do Padre Ibiapina, e de fato tem acontecido assim. Então o Paulo Vilota tem assumido, né, essa ligação entre a diocese e o dicastério para a causa dos santos em Roma, e o ano passado, né, em 2022, né, nós tivemos em 9 de março, tivemos o congresso, né, dos historiadores, e inclusive nós recebemos o compêndio, né, com toda a história, toda a vida do Padre Ibiapina, que a gente chama de Posício. E depois, agora em 2023, no dia 2 de fevereiro, coincidência, né, na festa de Nossa Senhora da Luz, a nossa padroeira, tivemos o congresso com os teólogos. Então, tanto com os historiadores quanto os teólogos, né, foram todas as virtudes do Padre Ibiapina foram reconhecidas, e agora estamos esperando o congresso com os cardeais para que ele possa se tornar venerável. É isso que nós esperamos, e a contribuição de todos é muito importante, porque nós, todos os anos, né, nós fazemos a rifa, né, do Padre Ibiapina. Só que nesses 2 últimos anos a gente pensou de um ano sim, um ano não, a rifa. E este ano já estamos aí com as rifas entregues nas paróquias, e vocês possam adquirir os seus bilhetes nas paróquias. Custa apenas R$10 cada bilhete, né? E colabore com a causa do Padre Ibiapina, porque você sabe que existem os custos da causa, né? Então a gente paga, né, a todas as pessoas que trabalham na causa do Padre Ibiapina em Roma. Então, e a gente não paga em real, a gente paga em euro, né? Então é importante
que a gente assuma esse compromisso, né, de que as doações, tanto quanto as rifas, aconteçam para que a gente possa pagar os custos da causa e, da nossa parte, um agradecimento aos nossos diocesanos, aos cooperadores, benfeitores, aqueles que doam, aqueles que se colocam a serviço da causa do Padre Biapina. Um agradecimento também, né, à comissão da causa do Padre Biapina aqui da nossa diocese, juntamente com o Padre Demétrio, que é o vice-postulador, e juntamente com Paulo Vilota formamos a equipe, né, da causa do servo de Deus, Padre Biapina. Então a gente agradece a todos pelo empenho, pela dedicação e vamos adiante. E lembrando ainda que lá no Santuário do Padre Biapina, juntamente com a nossa diocese e junto aos órgãos públicos, sobretudo o governo do estado, nós estamos fazendo a restauração, né, de alguns espaços lá do Santuário do Servo de Deus Padre Biapina, e já foram iniciadas as obras, né, da bateria de sanitários, tanto quanto a área de convivência, para que de fato possamos acolher bem. Né? Acolher bem é evangelizar, como vemos lá em Aparecida, né? Acolher bem é evangelizar. Então nós também queremos acolher bem os nossos romeiros lá no Santuário do Servo de Deus Padre Biapina, e a gente manda um abraço para os padres passionistas que assumem o santuário, juntamente com as irmãs da Caridade do Preciosíssimo Sangue, que lá estão para acolher bem os nossos romeiros e romeiras do Servo de Deus Padre Biapina, e todos aqueles que estão envolvidos na dinâmica do Santuário Padre Biapina, os voluntários, os nossos sinceros agradecimentos. Que Deus abençoe a todos. Vamos agora para a agenda do bispo. Ide da Igreja Local aos confins do mundo. Agenda do Bispo. Hoje, Dom Aldemiro vai estar logo mais às 4 da tarde na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Carcerengue. No dia 20, Dom Aldemiro estará em Areia, no Crisma, e admissão do candidato ao diaconato Gilberto. No dia 21, Dom Aldemiro estará em Belém. Um abraço, Padre Pedro Alexandre. Crisma em Belém. No dia 22, haverá Crisma em Canafístula de Alagoa Grande, às 16 horas. E à noite, às 19 horas, também Crisma na área pastoral São José. No dia 24 e 25, nos dias 24 e 25, acontecerá a formação permanente do clero. E nos dias... Romano, o novo missal. O novo missal. Nós vamos falar em breve também sobre o novo missal, né, Padre Bosco? Certeza. Então, dia 24 e dia 25, a formação sobre o missal com o clero. E dos dias 27 a 29, visita pastoral em Dona Inês. Dom Aldemiro, muito bom tê-lo aqui. Eu quero mandar um abraço para o seu Romeu de Sena, ouvinte assíduo da integração lá em Bananeiras, está escutando o programa. Foi muito bom estarmos juntos, a gente passava mais uma hora conversando. Tinha muita coisa ainda, né? Mas temos que terminar. Padre Bolso já está com fome. Muito bem. Um abraço, foi muito bom estarmos juntos. Agora a gente encerra com sua bênção. Antes da bênção, eu queria ainda falar sobre a missão da nossa igreja diocesana, a igreja de Guarabira. Estamos reformando e ampliando o centro pastoral da nossa diocese, o tão conhecido Paulo VI, né? Todo mundo não fala nem centro pastoral, centro de treinamento de líderes, né? O pessoal fala Paulo VI, já sabe que é o centro pastoral da nossa diocese. E estamos reformando os espaços antigos e ampliando, né, algumas outras áreas do centro pastoral para atender às necessidades pastorais e missionárias da nossa diocese. Então, no próximo mês, a gente vai fazer divulgação da inauguração do Centro Pastoral Paulo VI, mesmo não tendo concluído completamente o Paulo VI, a gente espera que até o próximo ano nós tenhamos os nossos espaços concluídos para atender às necessidades pastorais da nossa diocese. A gente agradece, né, a tantas pessoas, benfeitores, colaboradores daqui e de fora, que têm nos ajudado à reforma e ampliação do Centro Pastoral Diocesano
São Paulo VI, o CTL, né? CTL quer dizer Centro de Treinamento de Líderes São Paulo VI, né? Então, o CTL São Paulo VI vai estar à disposição também no próximo ano para os eventos e atividades missionárias e pastorais da nossa diocese. E, finalmente, a nossa bênção, e a gente encerra este momento antes da bênção com a oração do mês missionário, foi feito no início, né? E a gente conclui com a oração do mês missionário. Então não deixem de participar das missas dominicais do próximo final de semana, Dia Mundial das Missões, e leve o seu envelope, né, com a sua contribuição para que de fato a gente possa fazer uma campanha missionária bem dinamizada, né, na nossa diocese. A gente conta com a colaboração de todos, mas também não deixem de rezar pelos missionários e missionárias do Brasil e aqueles que estão na missão Adigentes, na missão Além Fronteiras. Rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes, ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o programa Integrar, programa semanal da Diocese de Guarabira. Você pode acompanhar tudo o que acontece na nossa Diocese também através de nossas plataformas digitais no @Diocese de Guarabira. Até quarta que vem. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós.